chegar e você tem que estar pronto. Então, eu preparei hoje aqui, gente, 10 dicas, tá? De como estudar e fazer uma excelente prova oral. Então, quem gosta de anotar, fica aí com o caderno do lado, caneta, papel, tá? Mas eu vou falar assim de forma bem leve hoje, bem tranquila, e alguns pontos que a gente não costuma observar, tá? Para prova oral e que fazem toda a diferença. Primeiro ponto, se você está na prova oral, gente, você sabe. Então, porque eu sei que bate aquela insegurança. Jesus, dei sorte. Estou na prova oral sem saber nada. E agora? O que vai ser de mim? Quase que pensar assim, vou ser desmascarado, não sei nada. Achei que sabia e não sei nada. Todo mundo sente a mesma coisa, tá? É unânime. Pode ter um ali que tem 10 anos de estudo, um que começou ali tem 6 meses, a sensação é igualzinha. Dá aquele desespero, a gente fica burro e pensa assim, nossa, não sei nada. Você sabe sim. O que a gente não sabe, gente, dependendo é expressar o que a gente sabe, porque a gente estuda muito silencioso, né? Ou é marcando questão, ou é lendo, a gente não costuma verbalizar. Então, quando você começa a verbalizar, vai dando uns buracos no meio, sua fala não dá continuidade, por falta de treino. Então, o que vai mudar? A forma de estudar é igual? É igual. O que muda é a forma de treinar, tá? Então, tira isso da cabeça, você sabe. Não é possível, assim, acredito que Deus é muito misericordioso, nos ajuda muito, mas não tem como ele ficar ajudando a gente toda hora, né? Ele tem outros também para ajudar, não é possível que ele vai, tipo assim, não, essa menina aqui eu vou ajudar ela, ela vai passar sem saber nada, não tá. Se você passou é porque você sabe. Então, agora é ajustar, tá, os ponteiros, acalmar o emocional e agir com a razão. Porque na prova oral, que eu vejo a maioria, o que mais pega é o emocional. O emocional pega muito, mais que em todas as etapas, porque eu acho que a gente fica assim, nossa, eu cheguei tão longe, não posso morrer na praia, eu tenho que chegar lá e fazer um 10. Aí você fica pondo uma pressão tão grande que não precisa, tá? Então, foca no objetivo. Olha, o meu foco é estudar isso hoje e treinar isso. E vendo a sua evolução semana a semana. Porque na prova oral, a evolução é muito rápida. Isso é um ponto positivo. Muito mais rápido que na primeira. Acredito que igual para mais rápido que da segunda, você consegue evoluir muito rápido. Porque é adaptar a forma de treinar. Então, a evolução é rápida e realmente ir se vendo. Então, o primeiro ponto que eu acho para a prova oral. Agora, vamos começar nossas dicas. Primeira, gente, observar a prova de primeira e de segunda etapa. Por quê? A gente tem o edital do concurso. E ele é enorme. Gigante, né? A gente pode estudar aí 10 horas por dia, né, Luísa? Que dependendo não vê tudo. O edital é enorme, é gigante. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Focar no que tem mais chances de cair. E quando a gente está na prova oral, a gente tem um grande diferencial. A gente já teve prova de primeira e de segunda etapa. Então, a gente conseguiu já analisar o que era importante para o examinador. Então, você consegue ver, olha, se for uma prova de primeira etapa muito jurisprudencial, você consegue já ter aquela sacada, olha, esse examinador gosta de jurisprudência. Então, se teve muita jurisprudência na primeira etapa, tende a ter muita jurisprudência na prova oral. E foi o que aconteceu em Alagoas. Foi uma prova muito jurisprudencial para a VUNESP. Então, o que eu acho que vocês podem esperar? Estudar bastante jurisprudência. Por quê? Os temas preferidos do examinador na primeira e na segunda etapa se repetem na prova oral. E essa é a grande dica. Pega a prova de primeira etapa de novo, faça ela toda, se conseguir, transforme ela em prova oral para você treinar, porque o examinador dá pistas do que ele gosta. Então, se ele pôs muita jurisprudência, ele gosta de jurisprudência. Se ele pegou mais pesado no XCPN, é porque a preferência dele é pelo XCPN. Então, ele dá indícios. É como se fosse uma redução do edital. Então, todos os temas ali que caíram na primeira e na segunda têm grandes chances de caírem agora na prova oral. Por exemplo, em Alagoas, teve a questão do... Deixa eu lembrar uma questão que teve na prova, aquela Morex Ré e Morex Persona. Tem que saber, chegar com essa, gente, na ponta da língua lá, porque a chance dessa questão cair de novo é enorme, tá? Então, pegar a prova de primeira etapa, pegar a prova de segunda etapa e estudar por ela.
Olha, Jéssica, caiu compra e venda ad mensura na primeira etapa. Eu não sei a diferença de ad mensura e ad corpus. Então, essa é uma questão que pode cair na prova oral, tá? Então, fazer essa redução de edital. É o primeiro ponto e muito importante. Para cartório, dá muito certo isso, porque aqueles temas são os temas que o examinador gostou mais e tem maior predileção. Perfeito com essa primeira regrinha aí? Observar a prova de primeira e de segunda etapa. Segundo, gente, essa parece besta, mas vocês vão ver que vai fazer muita diferença. A maioria que eu vejo, principalmente quando está começando, a gente começa a treinar, a gente fica tão nervoso que fica querendo atropelar as palavras. Você começa a responder, a pessoa nem acabou de fazer a pergunta, você já está respondendo. Dependendo, você nem presta atenção na pergunta, tá? Se filmar. Então, se filma, respira e começa a responder. Por quê? Ao meu ver, quando você se filma, você consegue ter uma noção melhor de como você tá. Porque quando a gente está respondendo, a gente não tem noção. Não é igual a gente olhar no espelho e se ver depois na gravação. Pelo menos eu vou falar o meu exemplo. Gente, eu odeio me ver nas gravações. Parece que eu não me reconheço, parece que eu sou outra pessoa. Parece que eu fico assim, gente, essa aqui não é a Jéssica. Parece que eu me vejo diferente do que eu vejo nas gravações. E eu acredito que a maioria vai sentir assim também, tá? Quase todo mundo que eu vejo, quando se vê nas gravações, fica com vergonha, fica encabulado, começa a ver defeito até onde não tem. Então, a gente é o nosso maior crítico. Então, eu acho que a melhor forma de treinar para a prova oral é se gravando. E como é que eu gosto de fazer isso? Eu não gosto de colocar o celular como selfie. Por quê? Quando você coloca o celular como selfie, você fica se vendo. Então, você fica ali meio perdido, sabe? Ainda mais que ninguém aqui é geração Z, né? Que está acostumado a virar blogueira e ficar segurando o celular e andando por aí pela rua. Então, pelo menos para mim, é um bloqueio. Eu fico me vendo, eu distraio comigo. Então, eu acho melhor fazer com o celular invertido, tá? Aquela câmera traseira. O que que eu faço? Eu coloco para gravar, sento na minha cadeira, se tiver alguém na minha casa, peço para me fazer as perguntas, por exemplo, meu marido, eu passo para ele um monte de perguntas e falo, começa a me perguntar e vou respondendo, sem parar. Vou respondendo. Não tem ninguém, eu vejo a pergunta, eu olho para a câmera e começo a responder. Eu acho essa forma de treino maravilhosa, tá? É uma junto com de treinar com os colegas, mas por que essa de treinar sozinha é muito importante? O de treinar sozinho vai ser onde você vai se avaliar na sua postura. Porque quando você treina com outro colega, ele pode até te ajudar, te falar assim, olha, nesse ponto você errou isso, você poderia melhorar isso, mas você não se vendo como é que você tá. Então, você vai realmente se ver como você tá nessas gravações. Sei que não é fácil, tá? Parece tão simples, mas vocês vão ver. É uma dificuldade. A gente fica enrolando, criando dificuldade para não gravar. Ai, mas hoje eu não arrumei. Mas hoje eu não fiz isso. Mas tenta gravar, gente. Essa dica aqui eu melhorei muito em prova oral depois que eu comecei a me gravar, tá? Acho ela essencial. Quem tem webcam no computador, grava no computador, ou se preferir no celular, mas faz essa regrinha. Bota o telefone lá, de costa, para você não se ver. Vai respondendo tudo, depois você olha o vídeo. Perfeito? Então, se gravar. Outro ponto que a gente vê quando a gente está gravando, vocês vão ver, que acredito que vai acontecer nas primeiras gravações, tá? Não espere no primeiro dia você tá igual você vai estar no dia da prova. É uma evolução, você vai melhorar semana a semana. Como você faz as gravações, você vai conseguir ver a sua evolução. Gente, é muito rápida a evolução para a prova oral. Muito, muito rápida. Então, com esses vídeos, além de você saber como é que está a sua postura, o que está sendo seus errinhos, o que você está sabendo, o que você não está sabendo da matéria, como é que está a sua postura, isso te ajuda demais, tá? A te assistir depois. Você vai achar um monte de defeito e vai tentar arrumar. Você vai perceber, nossa, eu falo muito né. Na hora que eu tô pensando, eu falo, hum, também é um erro comum. Outro erro comum que a gente vê, a pessoa nem presta atenção na pergunta e começa a responder e não era exatamente aquilo. Ainda mais hoje em dia, a gente está com muito problema de ouvir. A gente não ouve as pessoas, a gente está sempre acelerado
e a gente não presta atenção na pergunta. E na prova oral, a gente faz toda a diferença ouvir a pergunta certa, porque pode acontecer que você está tão nervoso que você presumiu uma pergunta que não era. Então, você até responde, o examinador acha que você não sabia tanto, por isso que você respondeu outra coisa. Cada vez eu estou vendo mais isso. Quando eu faço arguições, é que eu percebo. Eu perguntei uma coisa, a pessoa não prestou atenção e respondeu outra. Assim, estava dentro da matéria, mas não era aquilo. Foi por não conseguir ouvir, não conseguir prestar atenção na pergunta. Ou interromper o examinador, que também é muito chato. O examinador acaba que cria uma implicância com você. Imagina, ele está lá lendo a pergunta, você não espera nem ele acabar, e ele você começa a responder, sabe? Você não dá que nem aquele espacinho, sabe? Dá aquele espaço da fala, respirar, começar a responder, tá? Eu tinha esse problema. Eu pensava assim, nossa, eu não posso ficar calada, porque se eu ficar calada, o examinador vai achar que eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a responder bem depressa, assim que ele terminar, para ele achar que eu sei. Olha que ignorância. Aí eu fui vendo que eu interrompi o examinador, não deixava ele acabar de fazer a pergunta, acabava que era desagradável. Então, esse ponto aí, esperar um tempozinho, você vai ver na gravação que o tempo não é muito grande. Aqui que eu fazia? Para eu conseguir esperar, de tão aflita, né? De tão ansiosa. Eu contava até 5 na minha cabeça, para eu conseguir dar esse tempo, senão eu não conseguia, de tão acelerado. Aí eu contava 1, 2, 3, 4, 5, e começava a responder. Nesses 5 segundos, gente, que a gente começa a contar, você consegue mais formular a resposta na sua cabeça. E já vai sair uma resposta mais linear, uma resposta mais bonitinha, menos no improviso, tá? Então, essa aí é a dica 2. Então, dica 1, pegar a prova de primeira e segunda etapa, porque ali estão os temas que o examinador gostou, e ele tende a cobrar as mesmas coisas, tá? Nem sempre tudo igual, mas você consegue ter uma noção muito boa do que ele queria. Segundo, se gravar, tá? Não é gostoso, não é agradável, você vai se odiar vendo as primeiras gravações, mas é muito necessário. Especialmente com a câmera traseira, que é esse treino seu individual, tá? A gente vai falar do treino com colegas, mas esse treino individual, gente, eu julgo tão importante quanto o treino com colegas. Porque você vai se criticar e vai ser aí que você vai pegar os outros pontos. Você vai pegar as manias de fala, as interrupções que você faz, o que você faz quando você não sabe. Tem gente que começa a olhar para cima e fica assim, outros têm mania de olhar para baixo. Você vai pegar suas manias e você vai ver, quase todo mundo se entrega quando não sabe. Aí você vai treinando tanto que você se entrega menos. Então, esse se gravar, gente, acho que é uma dica assim, de ouro que muita gente não faz. Quero que vocês comecem a fazer, depois me contem aí, depois de um mês. Porque no primeiro vocês vão falar assim, gente, por que eu fui ouvir aquela menina? Ela tava louca. Esse negócio de gravar é péssimo. Eu fico me sentindo muito burra, assim, que não sei nada. Mas vocês vão ver, depois de um mês a evolução é maravilhosa. Principalmente nessas falhazinhas. Próxima, gente, que é um erro muito comum, principalmente de quem está começando. Olha essa frase. A questão é sua. Não perca ela por nada. O que quer dizer isso? Quando a gente não sabe, é do ser humano. O que a gente fica querendo? Correr. Não me recordo, excelência. Não me recordo, excelência. Por quê? O que a gente aprende? Você não pode falar não sei. Você vai falar não se recorda. Então, o que é o nosso primeiro gatilho? Não me recordo, excelência. Mas muitas vezes você sabe. Pode ser que você não sabe exatamente o que está te perguntando, mas você estudou, você sabe dentro daquela matéria. Por exemplo, pode ser que o examinador te pergunte qual o prazo prescricional para isso? Uma pergunta muito assim objetiva. Então, e pode ser que a gente não saiba. Então, o que é uma ótima saída? Começar a falar. Excelência, a prescrição é o Instituto do Direito Civil, pois nenhum direito é ilimitado. Para haver garantia jurídica para as partes, é estabelecido um prazo para que a pessoa exerça seu direito dentro do prazo certo. O prazo no Código Civil está previsto mais ou menos no artigo tal. Entre eles, a gente tem os prazos esse.
Pode ser que você não saiba aquele prazo específico, mas viu como você sabe alguma coisa? E para o examinador é muito mais agradável de ouvir alguém que sabia alguma coisa do que alguém que já chega lá e fala assim, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Aí ele fala assim, a pessoa vai chegar lá na sua frente no cartório, você vai ficar assim também, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Tem que lembrar, gente, prova oral vai avaliar conhecimento, mas também vai avaliar postura. O examinador quer ver em você um titular. Ele vai falar assim, olha, a Marina, tem hora que ela não sabe, mas ela busca soluções. Ela não vai deixar a pessoa lá no balcão sem atendimento. Ela falou assim, olha, eu vou analisar o seu caso, vou estudar, ver se a situação é o seguinte, e ela vai dar uma solução para a pessoa. Ela não é aquela pessoa que vai correr do embate. Porque quem é titular, sabe, é uma função maravilhosa, mas não é uma função tão tranquila. É uma função que você tem que ter realmente autonomia, você tem que ter gestão de pessoa, você tem que ter uma pessoa que lidera. Então ele quer ver isso, ele quer ver um líder ali na frente dele. Olha, eu não tenho essa resposta exatamente agora, mas eu vou arrumar uma resposta para você. Em tese é isso, tá? Então, para isso, gente, eu desenvolvi 4 regrinhas. E acho que ajuda bastante, tá? Não sei a resposta, Jéssica. O que que eu faço? Primeiro ponto, falar alguma coisa que você sabe daquela matéria e depois ir para as regrinhas, igual nesse exemplo aí que eu dei da prescrição. Falar o que é prescrição, falar que está no Código Civil, falar que os direitos eles são limitados, não podem ser ilimitados e tentar ir. Aí falou assim, esse prazo em específico, excelente, eu não me recordo, mas a gente deu uma deixa maravilhosa, né, para o examinador. Então, é diferente de falar não me recordo. Então, primeira regrinha, gente, não sei o que eu vou falar. Excelência, sobre o tema abordado, haveria alguma diretriz, algo mais específico que Vossa Excelência deseja? Perguntar a ele se ele quer uma coisa específica. Por quê? Você já respondeu um pouquinho para ele, já adoçou a boca dele e falou assim: não é que eu gostei, Excelência, talvez o senhor está querendo uma coisa muito específica e eu não estou conseguindo captar sua pergunta, tá? Soa muito melhor. Então, primeiro, Excelência, Excelência deseja que eu trate de algo específico? Então, ele vai te contar se ele quer. Segunda pergunta que você pode fazer nessa hora que você não sabe. Excelência, você pode me dar uma diretriz sobre esse tema? O examinador, gente, ele quer te ajudar, ele não quer te ferrar. Então, pode ser que ele te fale assim: olha, esse nome também é conhecido por esse. Porque pode ser que é um sinônimo e você conhece o sinônimo e não sabe o que que era, o que ele te perguntou. Então, quer que trate algo específico? Vossa Excelência teria uma diretriz sobre esse tema? Aí tem a terceira, gente, que a gente vai indo em graus, tá? Responde um tiquinho para agradar ele, pergunta se ele quer algo específico. Perguntou. Não adiantou nada, já esqueci algo específico. Não sabendo nada, tá ficando pior. Aí o que você pergunta? Excelência, veria uma diretriz sobre o tema? Aí, e dá aquela risadinha, né, para ser simpática. Aí dá aquela risadinha para ele, vê se conquista ele pelo menos um sorriso, né, porque no conhecimento tá difícil, então pelo menos um sorriso você tenta conquistar ele. Aí ele vai falar uma diretriz, você vai tentar responder. Pode ser que dê certo. Jéssica, não deu certo. Não sei o que que esse homem tá falando. Essa diretriz dele, para mim, tá em grego. Parece que eu não tô nem sabendo o que que é. Terceira técnica, tá? Excelência, pode passar para a próxima questão enquanto eu formulo essa mentalmente e respondo? Por quê? Você não falou que não sabia, tá? Você pediu para ele ir para a próxima. E o que que acontece? Como a prova é muito grande, e eu consigo falar isso de causa para vocês, quando as pessoas fazem isso comigo, não é que no final você esquece de voltar da pergunta, tá? Então, essa é a terceira. Primeira, sempre falar alguma coisa sobre aquele tema. Perguntar se ele quer uma coisa específica. Não foi uma coisa específica. Tentar ter uma diretriz. Não foi a diretriz. Pedir ele para passar para a próxima enquanto você formula a resposta mentalmente. Aí dessa duas uma. Duas uma. Pode ser que ele lembre, tá? E te pergunte no final e fala, Larissa,
Você lembra aquela questão que você deixou? Você quer complementar ela? Aí você fala assim, excelência, eu agradeço, mas não me recordo. Aí é o final. Ou pode ser que você realmente se lembre. Tem horas que você se lembra. Como tira a pressão daquela questão, você vai para as outras e pode vir outras questões que você sabe. Então pode ser que realmente você se lembre, tá? Então essa é a terceira tática. Tem ainda mais uma tática, tá? Quando você fala assim, excelência, sobre esse tema específico, eu não me recordo no momento. Mas eu posso te falar isso. E vai falando alguma coisa que tem a ver, tá? Mas isso aqui é quando você dá uma fugida legal do tema, tá? Se você não for dar uma fugida legal do tema, não use esse. Então, primeira regrinha. Excelência, tem algo mais específico que o senhor queira que eu fale? Aí ele vai falar. Adiantou nada. Excelência, veja uma diretriz? Terceiro, excelência, eu posso formular mentalmente essa resposta, passar para a próxima e depois Vossa Excelência retorna nessa questão? E o quarto, pode ser que na hora que ele te pergunta, Larissa, lembrou a questão? Aí você fala assim, olha, excelência, desse tema específico eu não me recordo no momento. Mas sobre esse tema é muito importante destacar isso e isso. Porque ela não entregou, tá? Então, deu para pegar as 4 regrinhas, gente? Primeira regrinha, tem algo específico. Segundo, tem uma diretriz. Posso ir para a próxima e depois eu volto. Quarto, ele voltou. Olha, desse tema específico eu não me recordo, mas eu sei isso e isso. Quinto, Jéssica, nunca vai ter um não me recordo? Vai. A quinta hipótese, tá? Você tá quase infartando. Vai passar mal lá, gente. Entre passar mal e falar não me recordo, aí o não me recordo vem. Mas do contrário, gente, não entrega a questão. Porque pode ser que você saiba. Tem hora que a gente sabe e não sabe que sabe. Porque talvez, assim, que aquele nome você não sabe de forma específica, ou você vai falando e vai lembrando no meio do caminho, tá? Não entrega. Pensa assim, o examinador jogou a bola para mim, eu vou jogar pro gol. Pode ser que não vai ser aquele gol lindo, maravilhoso de bicicleta, mas que vai passar ali de raspão, vai, tá? Pensa assim, o zero eu tenho, agora eu vou atrás de alguma coisa. Ficou tranquilo nesse ponto, gente? Que essa é uma das mais importantes. E é um dos pontos que o povo mais erra. Já chega lá e fala, não me recordo. Então, vamos retomar. Primeira regra, olhar muito a prova de primeira e segunda etapa, porque os temas se repetem. Segundo, se gravar e fazer todas as críticas que você precisa fazer sobre postura. E continuar, tá? Que aos poucos você vai melhorando. Terceiro, a questão é sua. Se esforce o máximo. Não entrega, não sei. Não sei nem existe, tá, gente? Nem falei essa palavra que acho que a maioria aqui já deve ter escutado isso. Não existe não sei em prova oral. O que existe no máximo é não me recordo. E o que a gente vai tentar? Correr ao máximo. Então, você vai tentar responder um pouco daquele tema que você sabe, pedir se tem algo específico, pedir se tem diretriz. Não deu, pedir para ir para a próxima para você voltar depois. Não deu mesmo. Falou assim, olha, desse tema específico eu não sei, mas eu sei isso e isso. Ficou tranquilo essa? Ah, esse aqui também, gente, é legal falar uma coisa. Tem provas orais que a gente pode consultar, tá, o código. Então, vai vir nas regrinhas do edital. Posso consultar o código? Eu julgo que pode. Pode. Você sabe responder sem ler o código? Melhor, porque quando você pega o código vai descontar ponto. Mas entre o zero de não saber nada e descontar ponto, ao meu ver, melhor descontar ponto. Mas o que, ao meu ver, também adianta ver no código, se for questão literal da lei? Um prazo, por exemplo, 2 institutos ali, promessa de fato de terceiro e estipulação em favor de terceiro, que você está se confundindo, uma coisa que você sabe mais ou menos onde está no código. Então, manusear o código para prova oral faz muita diferença. Porque imagina, você já vai estar nervoso lá na hora. Se o examinador deixa você perguntar, você fica lá folheando o código, com a mão até tremendo. Você vai ficar mais nervoso ainda. Então, questões pontuais que você sabe está na lei.
Por exemplo, vai que te pergunta qual que é a jurisprudência do STJ sobre esse tema. O que vai adiantar você abrir o código? Nada. Então, questões exatamente literais. E que mais ou menos você sabe onde que está no código. Então, folhear o código para prova oral faz muita diferença. Outro, gente, esse é o quarto. Encante o seu examinador. Como que a gente encanta o examinador? Não vão ser todas as questões, tá? Mas algumas delas. Por exemplo, ele te perguntou um tema e você sabe que tem até uma decisão sobre aquele tema. Você excelência, inclusive o STJ, por exemplo, perguntou o regime da separação obrigatória de bens. Então, candidato, o que é, quando se aplica? O que seria bem legal? Excelência, inclusive, tem uma decisão muito recente do STF, que ele decidiu o seguinte, olha, os maiores de 70 anos, caso queiram, eles podem, por instrumento público, alterar o regime de bens. Ele não te perguntou isso, mas você acrescentou, tá vendo? A mesma coisa quando a gente chega no hotel, você tá todo feliz e você vê que eles deixaram um bombom para você, um bilhetinho para você. É a mesma coisa que o examinador sente, tá? Vê que você encantou, você deu a mais do que ele te pediu. Vai ser em todas as questões que você vai fazer isso? Não. Uma ou outra, tá? Uma que você viu ali que você sabia uma coisa que era legal. Por exemplo, tem gente que é muito boa em história. Aí te faz uma pergunta ali bem teórica de direito constitucional. Aí você consegue fazer ali uma introdução histórica. Olha, assim, inclusive essa lei foi porque estava no período da ditadura. Por isso que foi criada essa lei, por isso e isso. Tem gente que é muito bom. Tem gente que fez mestrado fora, então consegue fazer uma contextualização com outros países, por exemplo. Estatuto Pessoa com Deficiência. Inclusive, Excelência, esse instituto ele começou lá na França. O Brasil espelha muito a França nesse tema. Foi por causa da Convenção de Nova York. Então, vai depender muito da questão. Tem que fazer todas? Você tentar encantar o examinador? Não. Uma ou outra, gente, porque querendo ou não, um tema ou outro você vai saber uma curiosidade, uma jurisprudência, uma contextualização histórica. É isso, tá? Uma outra questão. No começo você vai conseguir fazer isso? Provavelmente não. Quando você for estudando, você vai conseguir ver, olha que legal desse tema, eu não sabia isso, que interessante, que é aquelas curiosidades. E essas curiosidades são muito boas de decorar. Então, se por acaso cair lá uma questão que você sabe uma coisa legal, não fica com vergonha, tá? Fala o que te perguntou e depois acrescenta. Tranquilo esse? Encantar o examinador? Quinto, esse acaba que nem precisava de falar, mas é bom falar. Postura e bons modos. A gente está sendo avaliado em tudo. Pensa a prova oral como entrevista de emprego, tá? Então, sempre tem dúvida de roupa, principalmente menina, né? Porque rapaz é bem mais fácil, homens. Homem de terno, um terno bem assim comum, cinza, preto, um azul marinho bem escuro, tá? Gravata, cabelo alinhado, barba bem feita. É isso, não tem dúvida. Agora, para nós mulheres, é bem mais difícil, né? Bem, eu tinha muita insegurança, mas que roupa que eu vou? Olha, eu vou falar impressões minhas, tá? A maioria que você vai ver, parece que você tem por velório, fica todo mundo de preto. Se quiser enfiar no meio da multidão, você vai de preto também, tá? A maioria vai de preto. Ou pode ir de terno, de calça, ou de terno de saia. O que que eu vou falar a opinião pessoal minha, tá? Eu não me sinto muito confortável de saia larga, porque é muito justa e eu acho muito desconfortável ficar, mas é opinião pessoal, porque eu não tenho costume. Mas se for uma coisa que tem costume, ficaria. Então, assim, tentar uma roupa mais sóbria. Decote, evitar ao máximo. Tem uma pessoa que até falou comigo, assim, pro decote a gente tentar usar no máximo até esse ossinho. Então, olhar aqui, ó, esse aqui meu já estaria grande para uma prova oral, tá? Então, ali, olhar o ossinho. Cabelo, gente, eles não gostam que a gente fique passando a mão no cabelo. E tem alguns lugares que pedem pra gente ir pra orelha de fora. Então, ou quem gosta de coque, ou rabo de cavalo, ou prender a frente, tá? Para o cabelo não ficar caindo e se não ficar passando a mão. Maquiagem, assim, pra ficar bonita, make de bonita. Mas não vai chegar lá com aquele batom vermelho, tá? Pensa assim, sabe aquela velha chata da igreja que pode encrencar com qualquer coisa? Pensa assim,
Então, quem vai me avaliar vai ser uma velha chata da igreja que vai encrencar com qualquer coisa. E tem que ir com uma roupa assim. Não pensa assim, ai, mas eu não vou estar bonita. A última preocupação que você tem que estar nesse momento é estar bonita, tá? Então, assim, é estar realmente com a roupa apropriada. Quem tem dificuldade de salto, não pegar um salto muito grande, porque provavelmente a gente costuma ter que trocar de uma mesa para outra. Eu já vi uma menina, coitada, virar o pé de salto bem na hora da prova. Ela tinha que puxar a cadeira e trocar para o examinador e virou o pé. Então, assim, é mais uma situação desconfortável. Então, evitar, tá? Pensa sempre assim, vou evitar. E outra coisa que eu acho que é interessante, quem puder, quando mais ou menos marcar a prova, se já tiver a roupa, treinar pelo menos umas 2 vezes com a roupa. Você treinar a postura, forma de sentar. Então, esse ponto. Homem super tranquilo, terno, não tem o que falar. Posso ir sem gravata? Eu iria de gravata, não invento, não é hora de inventar moda. Posso ir de sapato sem meia? Não invento, gente, vai clássico, tá? Não inventa. Ai, Jéssica, mas eu amo vermelho, eu posso ir com um terno todo vermelho? Então, assim, mas se você estiver tão confiante de você que você quer chamar atenção no meio dos outros, eu iria. Agora, não sendo o caso, que é o meu, que eu prefiro ficar lá no meio da multidão e ninguém saber cadê eu acho que é melhor ir com a cor que todo mundo vai, tá? Geralmente é preto, cinza ou um nude, tá? Algo bem discreto para você não chamar atenção pela sua aparência. Você quer chamar atenção lá pelo seu conhecimento? Óculos, ir ou não ir? Depende. Não enxergo nada sem óculos. Vai de óculos, tá? Muito mais confortável de óculos. Agora eu, por exemplo, eu deveria usar óculos, mas eu acredito que deve ter pouquíssima gente, pessoas aqui me viram de óculos já na vida, né? Não tem costume, gente. Eu deveria usar, mas não uso. Só na hora que eu tô lendo, então eu vou sem. Mas se você usa o óculos sempre, vai de óculos, tá? A forma que te deixa mais seguro. Postura. O que seria a postura? Gente, dá bom dia, boa tarde. Cumprimentar com o nome de excelência. Não é você lá, é excelência. Um ponto que eu vejo também é a postura de sentar. Então, você vai tentar não se manter um robozinho, tá? Mas sentar com a postura ereta, olhar para o examinador. Cuidado muito com o queixo, tá? Nem para cima, para não parecer que você é arrogante, porque tem gente que fica nervoso, não é nem que a pessoa é arrogante. A pessoa fica tão nervosa que ela fica meio travada. Então, pode dar uma impressão de arrogante. Por suas gravações, você vai conseguir ver isso. E nem também aquele coitadinho assim, sabe, que fica cabecinha baixa, olhando assim para o examinador, travado. Por quê? Você vai pegar o cargo de autoridade, gente. Você tem que passar autoridade, tem que passar conhecimento e tem que ser uma pessoa segura. Então, essa postura, nem queixo para cima, nem queixo para baixo. Entre queixo para cima e queixo para baixo, eu acho ainda melhor o queixo para baixo, que é mais chance do examinador ter mais empatia com você, te ajudar do que o cara que é arrogante. Tá? Então, bom dia, boa tarde, chamar de excelência, tentar não passar arrogância. Lá não é lugar de dar aula, tá? Você está lá para responder. Quem brilha é o examinador. Ele te perguntou, você vai responder o que ele te perguntou. Lógico, acrescentar algum pontozinho para ele, assim, gostar de você e te dar uma nota diferenciada. Mãos, Jéssica. Muita gente, antigamente, a gente falava que a gente tinha que fazer a prova oral com a mão assim, não sei se dá para vocês verem, pôr uma mão em cima da outra e colocar em cima da mesa. Isso já caiu um pouco, tá? Se você é uma pessoa que gesticula pouco e fica à vontade assim, pode ficar, porque ele tá vendo sua mão, tá tranquilo. Não, eu gesticulo muito, Jéssica, eu sou igual você, eu tenho que ficar usando os dedinhos para falar. Se amarrar minha mão, gente, eu não consigo falar nada. Deve ter outras pessoas como eu, que gesticulam muito. Então, o que foi o que eu aprendi? Sabe esse ossinho do cotovelo? Eu dou uma travadinha aqui, até para aula eu faço isso, e movimento. Vocês perceberem, sempre que eu movimento, eu tô sempre com a mão assim, até a altura do peito. Para quê? Porque quando a gente gesticula muito, para não ter movimento agressivo, sabe aquela pessoa que fica parecendo que tá fazendo TikTok? Passa a mão para frente, passa assim, dá aquele movimento muito brusco, é isso, não ter movimentos bruscos, sabe? E não tampar o seu rosto. Então, se você gesticula muito, trava o cotovelo aqui e mexe a mão. Então, você consegue mexer, não tem problema nenhum. Ó. Tô mexendo e tô falando, e parece que a mão ajuda a explicar o que eu tô falando.
Não tem problema nenhum, tá? Gesticular. Já caiu isso por terra, pode gesticular. E não pode movimento brusco. Ou ficar passando muito mãos altas, sabe? Tem gente que movimenta muito para cima, mão, ou os movimentos são muito brutos, então é isso. Treina travar aqui o cotovelo, que aí seu movimento vai ficar até aqui, não vai cobrir seu rosto, tá? Postura é exatamente isso, e agradecer no final. Fez isso, tá ótimo. Sexto, gente, conhecer o ambiente. Geralmente, as provas orais não acontecem em um dia só, porque é impossível. Então, vão ser vários dias. Por exemplo, lá em Alagoas, acho que estão 800 pessoas, eu não sei o número exato. Então, de 800, eu julgo que deve mandar documento e classificar umas 700. É muita gente. Lá, para ser muito pouco, vão ser 2 semanas de prova oral. Então, conhecer o ambiente, tá? Então, se puder, vá um dia antes, dá uma olhada lá como é que funciona a dinâmica, pergunta aos colegas como é que está acontecendo. Por quê? Você vai sentir menos inseguro. Você não está entrando naquele lugar a primeira vez. Então, você ter uma noção de como é o lugar te ajuda para isso. Tira essa insegurança, esse nervosismo e você entender a dinâmica. Como eu julgo que vai ser a organização de Alagoas, tá? Então, eu vou falar de Alagoas, porque eu sei que a maioria aqui está em Alagoas. Mas se tiver alguém em outro lugar, pode me perguntar. Acredito que vai seguir a prova oral que teve no Rio Grande do Sul, e a prova oral que teve em Goiás, porque a VUNESP foi contratada também e mandou banca de fora. Acredito que vai ser por baias, até para render mais, que vai ser muita gente em prova oral. O que é essas baias, gente? Igual cavalo mesmo, viu, gente? Não tem glamour nenhum na prova oral. Sabe aquelas mesinhas que tem tipo uma paredinha, assim, uma divisória? É aquilo, tá? Aí, geralmente, eles fazem por 3 banquinhas. Acredito que lá vai manter assim. Ó, 3 banquinhas. Então, o que deve ser? Um examinador de direito público, um examinador de direito privado e um examinador de registros públicos. Vamos imaginar aqui no sorteio, a gente teve a Jaqueline, o Manuel e a Larissa. Então, por exemplo, foi a ordem Jaqueline, Manuel e Larissa. Então, primeiro, começa a Jaqueline na 1, o Manuel na 2 e a Larissa na 3. Aí depois inverte. Quem tá na 1 vai para 2, quem tá na 2 vai para 3, quem tá para 3 vai para 1. E é tudo ao mesmo tempo, um do ladinho do outro. Sendo sincera, o barulho, gente, é terrível. Depois que você treinar, que você estiver bem, já tá aí a técnica da prova, uma coisa que eu acho que é legal, treinar com barulho. Tem uns ruídos no YouTube, eu deixava assim para treinar, ruído de ônibus, ruído de metrô, ruído de rodoviária. Sabe aquele barulho de muita gente falando? É só você procurar. Ruído de pessoas em público. Aí geralmente você escreve, o ruído aparece. E eu treinava com esse som, porque eu sou muito auditiva. Então, quando tem gente falando, me desconcentra de uma forma, e você tem que treinar, centrar. Porque vai ter um mundo de gente lá ao mesmo tempo. Acredito que vai seguir essa mesma regrinha, tá? 5 minutos no examinador, de 5 a 10 para cada um. Acredito que, dependendo da Alagoas, vai por 5 minutos só. De tanta gente que é. Mas pode ser que seja 10. Então, treina com 10, porque se for 5 é mais fácil depois. Então, 10 minutos você vai ficar em direito público, 10 minutos em direito privado, 10 minutos em registros públicos, tá? E você vai rodar as cadeiras. Como é que é rodar as cadeiras? Fica, gente, uma mesinha do lado da outra. Então, você sai de uma, vai para a segunda, sai de outra, vai para a outra. E como é que você sabe que está na hora? Eles têm lá na organização, ou vão colocar uma sirene, ou alguém que entra com cartaz, e o examinador te fala: olha, Larissa, eu estou satisfeita, pode ir para o seu examinador 2. Aí você troca de cadeira. Por isso que eu estou falando do salto, que a gente tem que ficar trocando, e também do barulho em volta, tá? Imagina alguém que não treinou, gente, com barulho em volta. A pessoa treina só, na melhor das hipóteses, tudo silencioso, chega lá, chega esse barulhão, a pessoa não dá conta. Então, tem que conhecer o ambiente, tentar fazer o mais próximo do que é o ambiente da prova, tá? Então, lá em Alagoas,
Acredito muito que vai ser assim. Quero que vocês treinem assim. Por quê? As regrinhas de como vai ser a prova, gente, sai muito perto. Sai ali faltando 30 dias ou menos. Então, é muito perto. Pensa, quem não se preparou para isso? Não dá tempo depois. Quando sai muito antes, é 30 dias, mas geralmente sai 15, 20 dias. Como é que vai ser o formato da prova? Então, vocês têm que já treinar para isso, tá? Muito dificilmente a Alagoas vai mudar isso. Então, já se preparem para ficar 10 minutos em registros públicos, 10 minutos de direito público, 10 minutos de direito privado. E os examinadores, gente, se seguir Rio Grande do Sul e também Goiás, e acredito que vai seguir, lá eles iam com um pacote pronto de questões. Então, eles não iam te perguntando o que eles queriam. Eles já tinham questões pré-determinadas, eles abriam o pacote e iam. Então, por exemplo, todo mundo que foi sorteado no ponto 1, na parte da manhã, do dia 26, tá Heloísa, Jaqueline e Larissa. Cada um pegou um. As mesmas perguntas, tá? E como que o examinador vai te corrigir? Pelas palavras-chave. Porque ele já tá com a resposta ali por escrito. Então, quanto mais palavras-chave você fala, maior vai ser a sua nota. Igual correção de segunda etapa, que eu sempre falava com vocês. Gente, vamos bater palavra-chave. Por quê? O que ele vai olhar? Deixa eu ver aqui se a Larissa colocou tal palavra que eu falei que tinha que colocar. Deixa eu ver se a Larissa citou, que isso aqui está no Código Civil. É bem objetivo, tá? Então, eles vão olhar com a resposta escrita e vão ticar tudo que você falar. Geralmente, o examinador nem olha para sua cara, tá? Olha lá para te dar bom dia e depois fica lá olhando para o papel para ver se você está falando. Então, é isso. Então, conhecer esse ambiente. Em Alagoas, gente, como é muita gente, eu acredito que devem ter, ao mesmo tempo, pelo menos eles vão colocar 3 a 4 dessas baias. Ou seja, ao mesmo tempo vai ficar baia 1, 3, baia 2 mais 3, baia 3 mais 3, baia 4 mais 4, mais 3. Então, ali, nada, nada, vai 3 vezes 4, 24 pessoas a cada 30 minutos. Em uma hora eles conseguem arguir 50 pessoas. É muita gente. Então, se você conseguir ter essa organização na sua cabeça, para você não ficar perdido, e um dia antes, vale a pena, tá? Para você saber como é que troca a cadeira. Que eu já vi muita gente que não foi antes, aí a pessoa fica perdida. Além do nervosismo para responder, ela não sabe nem para que lado que ela vai. Se ela vai pro lado de cá, eles te ajudam, tá? Na hora. Mas você tá tão nervoso que se você conseguir fazer de forma automática é melhor. Alguém perguntou, acho que foi a Jaque, né? Se a gente pode assistir. Pode, não tem proibição. O que costuma ter proibição é levar celular, notebook, que não costuma deixar, e tem lugar que deixa você copiar as questões à mão, e tem lugar que não. Na última prova oral, que foi Rio Grande do Sul e Alagoas, né, que foi da VUNESP, perdão, Rio Grande do Sul e Goiás, que foi VUNESP, não deixavam copiar nem à mão as questões. Mas não adianta, porque não repete. O que te ajuda a saber as questões é saber, olha, deixa eu ver. Questões estão mais leves, estão mais difíceis, estão pegando temas mais clássicos, estão pegando temas mais diferentes. Isso te ajuda e os colegas costumam contar também o que foi perguntado. Muito difícil você ver algum colega que não quer contar, mas você consegue assistir, pelo menos você entender a dinâmica, tá? Então, minha prova oral é na quinta. Aconselho que você chegar lá na terça. Porque você descansa um pouco, vai lá dar uma olhada na prova, vai mais um outro dia dar uma olhada, depois descansa e tira aquilo ali da cabeça. Você tem uma noção da dinâmica. Tranquilo, gente? Quanto à dinâmica de prova? Deixa eu ver que alguém me colocou no chat aqui perguntando. Se permite assistir, Amazonas, Vitor. IESES, costuma seguir da mesma forma, tá? Sempre banca contratada. Não acredito que vai ser ninguém do Amazonas. Vai ser banca contratada, porque no edital lá também do Amazonas tá que a banca ia ser contratada. E se prepare também por esse sistema de banquinhas, tá? Que a gente chama de baia. Você troca de um para o outro. O que é um grande cuidado que eu acho interessante na IESES? IESES dá notas altas. Então, são questões geralmente mais fáceis, notas altas. Então, o que vai ter que ser seu cuidado? Não perder ponto por besteira.
tá? Porque IES dá muito 10. Então, se alguém fez 10, a maioria dos seus colegas fez 10, você fez 9, você cai. Então, o grande cuidado com a IES é isso. Tentar acertar ao máximo e ter cuidado. São questões geralmente mais fáceis, IES, não gostam muito de complicar a prova. Questões mais letra de lei. E ficar com cuidado para não perder ponto, porque vai ter muita nota 10. É a diferença da IESES com a VUNESP. VUNESP dá muito 10? Não. Vai ter 10 lá, tá? Vai ter alguns 10. Acredito aí que desses 700 que deve fazer a prova, provavelmente pelo menos uns 70 vão ser 10. Então, mas tem 10, 9,8, 9,7, 9. Vocês vão ver, as notas de oral são bem mais altas que as notas das outras etapas. Eles vão fazer ali de tudo para te dar pelo menos um 5 e colocar um 10. É Minas. Marcelo, Minas é atípico, tá? Minas e São Paulo são as duas provas orais mais diferentes do Brasil. Se manter, as últimas provas que a gente teve de Minas, que tem um tempinho aqui que não sai edital, é o seguinte: em Minas, a gente tem a própria banca, e a própria banca que te pergunta, ou seja, vai ser o juiz, o desembargador, o promotor, eles não fazem banquinha, e a bancona. Então, você tem que responder para todo mundo. Tem público atrás de você, e é só você, por vez. E eles podem te arguir o tempo que eles quiserem. Então, se eles quiserem ficar lá 30 minutos com você, não tem pergunta escrita, eles criam na hora. Tá? É pior, é diferente, tá? Porque todo mundo vai se submeter à mesma forma, é diferente, só isso. Mas Minas, quando sair edital, preocupe-se mais quando estiver lá mais perto. Mas em Minas é bancona, pode ser que mude, tá? Porque até São Paulo sempre foi bancona e nos últimos 2 ou 3 concursos mudou para banquinha. Então, se São Paulo, que também é bem chato nessa parte de prova oral, mudou para banquinha, Minas também pode mudar. Que é um examinador te perguntando. Essa é boa, Larissa. Se quem vai fazer a prova oral vai ser uma comissão, tá? Tá contratado para tudo. Acredito que vão vir examinadores de São Paulo. Pelo menos em Goiás foram examinadores de São Paulo. Só que o que é o diferente? Os examinadores não têm poder nenhum de pergunta. Eles abrem um pacote que a própria VUNESP fez e leem, tá? Então, eles vão abrir o pacote de provas e ler. Então, por exemplo, faz diferença ser o registrador de imóveis de Sérgio Giacomino lá? Ou o registrador de imóveis de uma cidadezinha que ninguém conhece? Nenhuma. Tá? Eles não têm liberdade nenhuma. Eles estão ali como aplicadores. Ver o que você falou e gabaritar o que você pôs. Então, quem vai fazer essas provas é a própria VUNESP. Por isso, pegar questões que tiveram no Rio Grande do Sul, pegar questões que tiveram em Goiás é interessante, porque também foi a VUNESP que fez essas questões, tá? O que é um ponto bom, gente, quando é prova assim? Costuma ser mais justo. Porque imagina em Minas, que eles podem ir lá, olhar para sua cara e te perguntar o que você quiser, e não tem pergunta pronta. Pode ser que o nível fica muito diferente de um candidato no outro. Agora, quando vem já com a resposta, com o padrão, com o que é a pergunta, a subjetividade do examinador diminui muito. Muito mesmo. Alguém perguntou do de Minas, gente, agora que eu pensei alguma coisa. Marcelo, você perguntou para saber das outras provas que vai ter da Consulplão ou para saber de Minas mesmo? Me responde, porque se for Consulplão como contratado, o formato é outro. Igual Acre, Maranhão, o formato é outro. Tá. Então, tranquilo. Então, saber como é o ambiente da prova, gente, era o nosso sexto. Sétimo, esse acho que nem precisa, mas eu vou repetir. Treinar muito, 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 tá? Para prova oral, o estudo e o treino tá aqui, tá? Juntinho. Então, se eu estudo 1 hora, eu tenho que treinar 1 hora.
uma hora, tá? É a mesma coisa de fazer questão para prova objetiva. O que ajuda a gente na prova objetiva não é questão? Prova oral, mesma coisa. Quanto mais você treinar, melhor. Quais são as formas de treino que Jéssica, reputo muito importantes? Primeiro, o treino sozinho, gente. Todo mundo ignora esse, mas não ignora, tá? O treino sozinho, que eu falo que é a gravação, que vai ser onde você vai tirar suas manias. O segundo, treino entre colegas. É bom demais. Como que eu acho que é legal organizar o treino entre colegas? Vocês combinarem os temas. Aí cada um faz um pouco de perguntas, pergunta e o outro responde. Mas delimitar um tema, olha, constitucional, a gente vai colocar hoje controle de constitucionalidade. Civil, a gente vai colocar hoje tema tal. E depois de você responder, o seu colega te dá um feedback, falar assim, olha, você acertou nisso, é isso aqui, faltou isso. Tá? Acho essencial o treino entre colegas. Então, se você tiver uma dupla, um trio, ou até 5, tá? Mais de 5 eu acho muita gente, aí não sobra tempo para perguntar um para o outro. Mas um grupo até de 5 eu acho interessante. E o que é o bom quando é mais de 2 pessoas? Muda a forma de perguntar. Vocês vão ver, depois que você treina muito tempo com um colega, você vai mais ou menos pegando o jeito dele. Então acaba que fica viciado. Então, você sabe o que ele vai te perguntar, você sabe o jeitinho que você vai responder que vai agradar ele. Tanto é que, por exemplo, na mentoria, o que eu faço? Eu não tenho uma examinadora só na minha mentoria. Tenho duas, né? A Jéssica e a Franciele. A Franciele é a vilã. Eu tenho uma peruca preta, depois eu mando foto para vocês verem no grupo. Eu mudo, eu sou outra pessoa. A Franciele é gaúcha, pra vocês terem ideia. A Franciele é grossa. A Franciele interrompe os candidatos. Por quê? Porque eles treinam. Porque depois do tempo que eu vou arguindo, os meninos estão treinados comigo. Então não muda o jeito. Então, quando vem a Franciele, eu terror no grupo. Aí ele já manda assim no grupo. E hoje quem veio foi a Franciele. Porque já muda a dinâmica, a forma de perguntar, a forma que o examinador é. Isso muda muito, tá? Então, se você tiver outros colegas, ajuda. Por quê? Por exemplo, se a Larissa sempre treina com a Jaque, ela vai saber. Ó, a Jaque gosta muito de perguntar conceito. Se ela treina com a Heloísa gosta de perguntar prazo. Ah, se ela treina para a Marina, não, Marina ama jurisprudência. Você vai pegando o jeito da pessoa. Ainda que ela tente mudar, você pega o jeito. Por isso que é bom um grupo maiorzinho, não muito grande, porque aí, por exemplo, aí vocês vão trocando. Hoje, Larissa pergunta para a Jaqueline pergunta para a Marina pergunta para Pedro. Aí hoje eu sorteio. Não, hoje Pedro pergunta para fulana e muda, tá? Isso ajuda muito. E sempre ter delimitado o que vocês vão perguntar. Porque você estuda e vai. O que adianta você ficar treinando sem saber? Ao meu ver, gente, treinar sem saber a matéria de tudo é perda de tempo. Então, eu acho que é melhor vocês marcarem o que vocês vão estudar, o que vai perguntar na semana seguinte, e a arguição é uma forma de revisão. Tanto é que, como que eu faço na mentoria? Sempre arguição, nossa, quarta de oral, é sempre quarta. Eu pergunto o que foi na semana anterior, porque a pessoa já estudou a semana inteira. Então, até chegar a quarta, dê um tempinho e a pessoa sabe os temas. E aí eu vou falar assim, olha, Heloísa, olha, controle de condicionalidade, você não tá bem? Não, volta lá. Olha, nisso aqui, em civil, contrato, você tá super bem, passou bem. Ó, administrativo tá faltando ler a lei. Volta lá e lê o artigo tal e tal para mim dessa lei. Fica mais fácil você saber onde estão os pontos fracos do que vocês ficarem pensando de forma aleatória. Tipo assim, hoje a gente vai fazer de constitucional. O que é tudo de constitucional? Sabe, você não consegue pegar pontos falhos. Então, delimitar o que vocês vão perguntar é extremamente importante, tá? Então, treino individual, que também vai ser, tá? Por tema delimitado. Você vai diminuindo a matéria e depois você vai aumentando. Treino com colegas, de preferência, seja mais que 2, tá? Para ficar variando. Então, o trio é muito bom porque você treina. E o outro treino, gente, que eu acho bom quem puder fazer. Mas se tiver muito cru, estuda um pouquinho primeiro antes de sair para você não traumatizar. Treino com alguém que é professor ou com algum cursinho, por quê? Você vai com mais medo.
É quase que mais que sei com mais medo. Porque, querendo ou não, eu sou próxima de vocês, mas, por exemplo, imagina que vocês fazem um grupo aí a Jaque e a Larissa falou assim: vamos treinar uma com a outra? Vamos. Vocês vão treinar, mas sem medo. Eu disse, nossa, hoje eu tenho arguição com a Jéssica. Ainda que vocês têm proximidade comigo, vai dar aquele medinho maior um pouco. E também a pessoa que já fez algumas provas, que já é professor daquela matéria, ela vai conseguir te dar uma direção. Eu falo assim, sempre depois das arguições, um por um eu falo assim, olha, hoje você foi bem nisso, na postura tá faltando melhorar isso, na matéria, volta lá e estuda isso aqui para mim. Dever de casa, sempre tem um dever de casa depois da arguição, ó, esse ponto aqui você tem que estudar mais. Volta lá no caderno, no dia tal, na folha tal e lê isso de novo. Porque a pessoa vai te dar esse feedback e você vai conseguir ir melhorando. E a quarta forma é por banca, tá? Banca simulada. Inclusive, a gente vai ter na semana que vem, na mentoria, a banca simulada. Mas pensa, eles vão ter a banca simulada depois de 2 meses de estudo. Eu não chego e coloco banca simulada. Por quê? Ao meu ver, traumatiza a pessoa. A pessoa não sabe nada. Tá mais perdida que segue no tiroteio. Chega lá, já vai para uma banca simulada. Não é a hora, gente, tá? Acho legal vocês fazerem banca simulada? Sim. Mas depois que você estudou ali pelo menos uns 2 meses. Porque você já vai mais seguro, você já tem mais bagagem. Sem ter bagagem de nada, não adianta. Mesma coisa, vai lá, é só ir fazer prova. Não é, gente. Se você não souber o que você vai responder, não adianta, tá? Então, vá aos poucos. Treina primeiro sozinho, agora eu tô mais segura. Deixa eu treinar com os colegas. Não, tô com muito mais segurança. Deixa eu treinar aqui num cursinho, porque a pessoa vai me dar um retorno, te dar mais segurança. Deixa eu treinar agora numa banca simulada, tá? Vai aos poucos. E esse é um erro que muita gente faz. Por quê? A gente compra cursinho, o que que eles falam? Não, você tem que treinar com banca simulada. Eu acho que é uma ótima forma, mas a pessoa mal começa, já vai para a banca simulada, vai criar um trauma tão grande na pessoa que fica pior. Então, vai aos pouquinhos, sabe? A mesma coisa de uma criança. O menino está engatinhando ainda, não está nem sabendo andar. Você vai pôr o menino em cima da bicicleta? Não, deixa ele engatinhar primeiro, depois vai andando com apoio. Cada vez você vai dificultando mais, tá? Mas vamos devagarinho. Pouquinho em pouquinho, tá? Um passo de cada vez. Oitavo, gente, administrar as emoções. Esse, acho que é o conselho mais difícil. Todo mundo que estuda para cartório, principalmente para cartório, mas qualquer concurso público, a gente nunca tá muito bem na cabeça, gente. Se você estiver muito bem, você tá estudando errado. Todo mundo tá com probleminha psicológico. Ou você tá ansioso, ou você tá nervoso, ou você tá pensando que você não sabe nada. Você vai estar. Você tá muito. Ai, Jéssica, eu não tenho esse problema, eu sou muito zen. Ai, eu vivo super bem, eu amo estudar. É mentira. Ou a pessoa tá mentindo, ou ela não tá estudando para valer. Então, todo mundo tá com um probleminha aqui. Ninguém tá normal. Então, o que que eu acho da prova oral? E a prova oral, querendo ou não, a gente fica mais à flor da pele. Muito mais à flor da pele do que qualquer outra etapa. Não sei se é aquele medo que a gente tem de ser julgado, porque nas outras etapas não tem ninguém te vendo, né? Você tá ali marcando X, você nem sabe quem que eu sei. Agora você tá ali de cara com a pessoa que vai te avaliar. E querendo ou não, por mais desinibida que a pessoa seja, ninguém gosta de ser avaliado. É muito duro ser avaliado, a gente não gosta de ser. E tem ainda quem é tímido para falar, que aí é mais um bloqueio ainda. A pessoa fala assim, nossa, eu sou tão tímido com quem eu não conheço. Então, por exemplo, eu não sou tímida, nada tímida. Nunca fui tímida. Eu era até mais parecida quando eu era mais nova. Depois eu fui ficando mais velha, eu fui um pouquinho mais tímida. Mas para a prova, gente, eu vou tensa. Não tem uma prova que eu não vou tensa. Porque eu sei que eu vou ser avaliada. Pode ser que vai dar certo, pode ser que não vai. Vem a emoção, e se der certo, vai melhorar muito. E se não der, eu vou ficar tão triste. Todo mundo sente isso, tá? Não pense assim, ai, eu tô errado, eu tô sentindo isso. Todo mundo sente. Então, o que que eu acho da emoção? Primeiro ponto, conversar com colegas da atividade, tá? Quem tá ali na trincheira juntinho com você. Por quê? Você pode ter seu marido, sua esposa, seus amigos, sua família, eles não vão te entender.
só quem passa aquilo ali juntinho com você que te entende. Porque é uma cor muito diferente. Se você não tá ali numa bolha de concurso, por exemplo, a Heloísa, eu sei que o marido dela é super companheiro dela, mas se ela for desabafar com ele não fez prova oral, ele não vai entender. Mas por que você tá assim, mulher? Você tem que estar feliz que você tá na prova oral. Você já passou, entendeu? Não vai adiantar. Ele, por mais que ele queira ajudar ela, ele vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Outro vai falar assim, nossa, Larissa, mas por que você tá final de semana em casa? Não, é só chegar lá e fazer uma provinha e pronto. Então, nenhuma pessoa que não está passando por aquilo vai conseguir te entender. Então, tenta desabafar com alguém que está ali, tá? Juntinho com você, de preferência, que estude com você, e um vai entender o outro, te dá uma fortaleza tão grande, gente, você ter um grupo bom de estudos. Eu acho que assim, te faz ficar mais gostosa o estudo. Você ter alguém ali, ai, deixa eu conversar com você hoje eu não tô bem por causa disso, disso e disso. Me ajuda, me dá um conselho. E quem puder, e quem já faz, faça terapia com psicólogo. Explica a situação. Muitas vezes o psicólogo não entende a gente, viu? Já um tempão. Porque é muito diferente do que eles vivem. É a mesma coisa da família da gente, mas como eles são profissionais naquilo, eles vão conseguir te dar a técnica. Olha, quando você está muito ansioso, é que você está pensando muito no futuro, foca no agora. Então, eles conseguem te dar algumas técnicas que outra pessoa não pode, tá? Então, se puder, quiser e ver necessidade, acho legal. Fonoaudiólogo, você acha, Jéssica? Só se a pessoa tiver um problema muito grande, tá? Porque uma coisa que a gente tinha, principalmente nas provas orais mais antigas, é que você tinha que ter aquela apresentação impecável. E eu sofri muito com isso. Dá para imaginar, né? Porque acho que vocês nem percebem que eu sou mineira. Eu tenho um sotaque enorme. Então, quando eu fui fazer as primeiras provas, o que que me falaram? Você não pode ter sotaque. Como é que eu ia tirar, gente? Do dia para a noite. Falei assim, 20 anos da minha vida eu falei assim, aí do dia para a noite eu não vou ter sotaque mais. Ou, não, você tem língua presa. Você não pode pronunciar um pouquinho embolado as palavras. Você não pode comer um pouquinho das palavras. E é impossível, gente, quem não tem sotaque, quem tem uma dicção perfeita, não existe, tá? Então, fonoaudiólogo, quem eu acho? Talvez alguém que fica nervoso e gagueja, porque tem gente que não é gago, mas quando fica muito nervoso, gagueja. Ou se você vê que realmente está um problema muito crônico. Do contrário, não acho essencial. Uma coisa que eu aprendi, que para mim foi muito interessante, não sei se vocês conhecem, eu já fiz mentoria com o Dr. Márcio Bonilha, ele foi presidente da Banca de São Paulo. Eu achei tão legal o conselho que ele me deu, porque eu falei com ele, assim, me falaram que não pode ter sotaque. Como é que eu vou tirar esse uai? Eu vou segurar para não falar um uai lá na prova. Mas como é que tiro? Aí ele tá assim, o cargo de apresentar Jornal Nacional já está preenchido, é do William Bonner. Então pode ficar tranquila. Eles não estão esperando um apresentador de Jornal Nacional. Você tem que falar bem, você tem que saber o que você está falando, mas eles não vão ficar assim te corrigindo. Olha, você errou uma palavrinha, você errou uma postura. Não vai ser tão rígido. Eles estão mais preocupados com a sua resposta, principalmente banca contratada, igual vai ser o caso do Alagoas, muito mais com o que você está respondendo do que o que você faz, entendeu? Então, a forma de você falar. Então, esse ponto, gente, pode ficar tranquilo, tá? Tem o sotaque, pode ficar tranquilo. É, tem algumas manias, alguns gestos, por exemplo, eu pego muita gente do Nordeste e eu acho lindo. Sempre eles falam pronto. Eu acho lindo pronto. Eu já peguei para mim, eu falo. Aí a maioria pergunta assim, aí eles falam, pronto, excelência, pronto. Aí eu falo assim, vamos segurar só um pouquinho pronto. Conta aí, deu um ponto, deu um pronto, deixa eu segurar o dedo. Deu dois prontos, tá bom, já deu os prontos. Tá? É que você vai tirar? Não, você vai lapidar um pouquinho, tá? Então é isso. Por exemplo, a gente em Minas, a gente fala assim, umas expressões que não cabem lá, por exemplo. A gente fala assim, você tá doido? Eu vou falar isso pro examinador, você tá doido? Então, é uma coisinha ou outra que eu tenho que segurar, tá? Eu vou deixar de ser eu
Você não vai deixar de ser você. Você vai ser você na sua melhor versão. Então, esse ponto aí pode ficar tranquilo. Eles não estão avaliando isso mais. É de ser a apresentação impecável, a pessoa que não erra nenhuma palavra, que todo mundo erra, gente. A gente é humano, é muito difícil, principalmente com tanto regionalismo que tem no Brasil, a gente não ter sotaque, não ter uma pronúncia errada. Por exemplo, para mim é super difícil quando é palavra estrangeira. Daí o pessoal que vê na aula, eles sabem que eu brinco assim, gente, me ajuda, como é que fala estranha aí, Ering? Savini? Que eu erro, gente, não sou boa nisso. E a gente aceitar as falhas, então vou tentar falar mais bonitinho. Silêncio, Savini, pronto. Mas não vai ser perfeita a minha pronúncia. Então é isso, aceitar, tá? Não. Quando você estiver inseguro com isso, escreve a frase. Jornal Nacional não está contratando ninguém. Eu quero ser titular de cartório. É alguém que vai falar com os funcionários, eles vão entender, que consegue conversar com o juiz vai entender, que consegue falar com o usuário do serviço e ele vai entender, tá? É isso, eles querem alguém que consiga se comunicar. É só, tá? Não fique com essa neura. Por quê? Senão você vai ficar com a neura. Não sei falar, não tem postura, tem sotaque, eu não sei a matéria, aí você vai arrumar tanta coisa para sua cabeça que você não vai dar conta. É melhor saber a matéria. Esse é detalhe. E você vai lapidando aos poucos. Eu vi alguém que colocou no chat que fez um curso já que falou para procurar, né, fonoaudióloga. Acho que em nada, viu? Pode ficar super tranquila. Sotaque em nada. Todo mundo tem sotaque. Pode ficar tranquila mesmo quanto a isso. Acho que é a menor de suas preocupações hoje, tá? O sotaque. O goiano é muito parecido com o mineiro, né? O sotaque. Então, e uma coisa que eu percebi, a maioria das pessoas acham fofo o nosso sotaque. Porque quando eu falei isso assim, é tão bonitinho você falando, diminui as palavras, é meigo. É um sotaque que é gostoso de ouvir. Assim, não é dos mais bonitos, né? Que a gente costuma falar um pouquinho de palavra errada. Mas não vai te prejudicar em nada, tá? O sotaque. É nessa parte aqui, gente, dessa do falar bem, da forma de responder. Uma coisa também que já me falaram, quando eu comecei muito tempo atrás, deve que vocês já perceberam. Eu tenho mania de lateralizar a cabeça. Então, na hora da aula, eu tenho que voltar. Aí eu tenho que pensar que tem uma cordinha aqui me puxando. Então, eu tenho mania de lateralizar a cabeça. Eu acho que muita gente tem. Então, me falava assim, você não pode fazer isso, porque quando eu fiz prova oral, eu ia fazer 24 anos. Eu já sou carinha de menina hoje. Imagina eu antes. Nem tamanho tem, né? Que eu meço 1,5 m. Aí chegou uma menina lá. Se você chegar muito meiguinha, eles não vão, você não vai passar confiança. Nesse ponto eu compreendo um pouco. Então eu tinha que realmente passar assim, olha, eu sou nova, mas eu tô pronta para esse cargo e tô aqui para isso. E tinha que passar uma força, isso aí eu concordo. Mas o totalmente mudar é minha personalidade. Eu tenho características meigas, então eu vou tirar isso totalmente. Eu vou conseguir chegar lá, ser durona, ser grossa? Não vou. Não é eu. Não adianta eu tentar mudar eu. Vai ficar pior, eu vou ficar batendo ali murro em ponta de faca e não vou resolver. Então, talvez esses que sejam até os defeitos apontados, Maria Clara, eu vi isso. Talvez são nossas características e acaba que se tornam qualidades. Porque quando eu fiz minha primeira prova oral, assim que eu saí da prova, por um acaso minha mãe foi me assistir. Aí ela foi para o banheiro e eu fui a última, então as examinadoras também foram. Quando ela estava no banheiro, aí as examinadoras falaram assim: Você viu aquela última menina? Que gracinha, tão novinha, mas tão dona de si, tão meiguinha, parece uma bonequinha. Mas eu achei tão bonitinho o jeitinho dela. Então, assim, talvez esse de ser mais frágil, ser pequenininha, foi o que me ajudou. Talvez foi isso que encantou. Talvez, assim, elas espelharam ali. Podia ser minha filha que estava ali do outro lado. Tá? Então, assim, não tenta tirar isso de você. E cada pessoa tem uma coisa especial. Tanto é que na prova oral eu sempre falo: olha, eu vou te chamar a sua atenção para o que você tem de legal. Para você mostrar isso para o examinador. Por exemplo, não sei se o Manuel está aqui ainda.
Manuel é super sorridente. Sabe que a pessoa que não tem como você não gostar? Todo mundo é apaixonado com o Manuel da mentoria. Acho que ele é o querido da mentoria. Manuel é super sorridente. Então eu falei assim, Manuel, você já tem que chegar lá sorrindo. Todo mundo gosta de você. Não tem quem não gosta do Manuel. O Manuel é o nosso querido lá. Então, ele tem que aproveitar isso, que ele tem essa empatia, que ele é muito simpático. E tem outro que nem todo mundo é sorridente, gente. Tem um outro lá que é super preciso nas respostas. Então, assim, você tem que aproveitar isso, você tem precisão, você fala as palavras exatas. E vocês vão vendo, quanto mais vocês treinam, mais vocês vão conseguir ver o que é a habilidade especial que você tem. Igual no meu caso, as pessoas costumam ter empatia comigo. E as pessoas assim, ah, ela é tão simpática, ela é tão meiguinha. Então é isso, eu não posso perder isso. Porque imagina se eu for uma postura de professora chata, mala, aí eu vou tirar a minha maior qualidade e perder ela e ficar igual todo mundo. Tá? É a mesma coisa para oral. Você vai ser você na sua melhor versão, tá? E você vai ver aos poucos, olha, isso aqui é meu ponto forte. É isso aqui que eu vou destacar no meio da multidão. Acho que isso, tá acabando. Gente, achei que ia falar 1 hora, já tô aqui 1 hora e 20. Forma de resposta. Tem duas formas, tá? Forma indutiva e forma dedutiva. Quando você vai usar cada uma? Tem questões, gente, que é de pronto, sabe? Que qual que é o prazo disso? Você sabe, responde o que ele quer e pronto, tá? Então, questões objetivas. Sabe a resposta? Seja objetivo e pronto. Tem questões que são mais de falar mais ou que você não sabe exatamente. Então, essa você vai usar um método que chama dedutivo. Eu vou até mandar um videozinho no grupo, tá? Não sou eu que fiz, é um cara que estudou para o Ministério Público que fez. Eu achei o máximo esse vídeo dele, é 5 minutinhos só. Ele explicando como é que você responde de forma dedutiva, que você vai trazendo o que é o conceito, o que são os princípios, igualzinho aquele fichamento que eu falo sempre com vocês, é a mesma coisa, até você chegar na resposta, tá? Então, esse meio dedutivo, quando que é? Questões mais abertas, que não é um certo ou errado, e quando você não sabe exatamente. Então, você vai usar esse método dedutivo. Do contrário, gente, ainda mais banca contratada, seja direto, tá? Não precisa de muita firula, ficar criando muita coisa. Eles querem conferir se o que você está falando está no gabarito e pronto. Tá? São Paulo é outra regra e a gente não está falando de São Paulo aqui. A gente está falando de Bunesp como banca contratada, Consuplan como banca contratada. Nesse caso, como banca contratada, eles vão vir 1 milhão de gente, de pessoas lá na sua frente, já estão saco cheio, cansados. Então, quanto mais você falar o que ele quer ouvir, mais ele vai ficar feliz com você. Tá? Então, não arruma muita falação lá, não. Fala o que precisa e pronto. Feito? E nessas respostas, gente, dá a palavra-chave. Que sempre eu bato na tecla dessas palavras-chave, né? O que é as palavras-chave, gente? É tentar usar ao máximo as palavras da lei. Você vai conseguir tudo? Não, tá? Mas aos poucos. Por exemplo, te perguntou, Marina, qual o conceito de tributo? Tem que ser o artigo 3º do CTN, gente. Não tem outra resposta sem ser ele. Excelência, tributo é um ato administrativo plenamente vinculado, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, você tem que falar, porque são aquelas palavras-chave que vão estar no espelho. Qualquer outro sinônimo não vai ser igual. E como é que eu gosto de estudar isso? Sempre lendo a lei e grifando. Tanto é que quando eu dou aula, a Heloísa morre de rir, né? Que aí eu dou a ênfase na palavra. Plenamente vinculado. Aí eu repito, plenamente vinculado, plenamente vinculado. E eu falo para estudar assim também, plenamente vinculado. Porque você vai repetindo, tá? O que são aquelas palavras-chave? E vai ficando mais de forma automática. Quanto mais estuda, mais você consegue falar palavras-chave. E elas que vão estar no espelho e que vão mudar o candidato A do candidato B. E ali todo mundo que está ali sabe. O que vai mudar é qual a precisão que aquele candidato sabe. Quanto mais preciso, mais técnico, maior sua nota. Viu? Então, terminamos, pessoal. Vou fazer um resumão, né, para a gente não esquecer. Primeira, observar a primeira e segunda etapa, porque você vai saber o que o examinador quer.
Ele delimitou o edital ali para você, não desperdiça. Não, Jéssica, não sabia a questão 12 de Alagoas de jeito nenhum. Então é a hora de estudar a questão 12 de Alagoas e entender ela de uma vez por todas, tá? Porque pode virar questão de prova oral. Então, pegar a prova de primeira e de segunda etapa e debruçar nela. É a sua primeira tarefa aqui, tá? Dever de casa, pode anotar aí, fazer uma casinha e escrever. Pegar a prova de primeira etapa e fazer ela de novo. Fazer estudando. Segundo, respirar fundo, responder gravando. Por que responder gravando? Porque você consegue se visualizar no vídeo, se criticar e conseguir ver quais são aqueles pontozinhos que você tem que melhorar, tá? Sempre câmera invertida. Por quê? Para não te distrair na hora. Como que pode ser essas gravações? Ou você prepara um tanto de questões e você vai respondendo para a câmera, ou tem alguém da sua casa que pode ler para você a pergunta e você vai respondendo, e depois ir vendo esses vídeos. Uma vez por semana tá bom, tá? Porque dá trabalho. Você conseguir uma vez por semana tá ótimo. Terceiro, gente, questão é sua, não entrega ela. Você tá ali, gente, na luta, chegou o grande dia, você não pode entregar ela. Não me recordo, excelência. Não existe isso, não. Tá infartando, não me recordo. Do contrário, não existe, não me recordo aqui, tá? Se eu ficar sabendo, se vocês falarem, não me recordo na prova, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Eu, assim, não ensinei isso, não. Então, qual que é as regrinhas? Você fala um pouco, pergunta se quer algo específico. Fala um pouco, pede uma diretriz do tema. Não sei mesmo. Pede para passar para a próxima e depois responder no final. E o quarto, excelência, desse tema específico eu não sei, mas eu sei isso, isso, tá? Quarto, quando eu não me recordo, vamos ver, só existe uma hipótese. No final, quando você já esgotou todas as situações de resposta, Você está Não, infartando. tá infartando, o coração tá parando. Se você não morrer, você fala. Só existe essa hipótese. Não sei nessa hipótese, estou infartando, já esse coração tá ali. Eu vou morrer, eu vou ter um piripaque. Aí não existe, não me recordo. Do contrário, você não consegue. Excelência, desse tema específico eu não sei. Mas o tema é fruta. Você me perguntou de banana, eu vou te falar de laranja. Laranja é maravilhoso, tem vitamina C, vende na feira. É uma fruta que dá o ano todo. Você vai arrumar um tema ali dentro para falar alguma coisa dele para ele, tá? Quarto, encante o examinador. Como é que você encanta? Trazendo algo a mais. É em todas? Não. É em uma ou outra que você vai conseguir fazer isso, tá? E não se cobre de fazer logo agora nos primeiros treinos. Vai ser aos poucos. Ah, isso aqui tem uma jurisprudência disso, excelência. Ah, no direito tal, isso aqui é legal, tá? Vai ser em pouquíssimas. Se você conseguir encantar ele em uma, tá ótimo. Mas vai ser aos poucos, tá? Não se cobre isso agora. Quinto, postura e bons modos. Escolher a roupa sóbria, tentar não se destacar pela imagem na multidão. Você quer destacar pelo conhecimento, não pela beleza. E passar batido no meio dos outros, tá? Se apague. E pensa na velha da igreja, a velha, principalmente para as mulheres. Aquela lá, em nome da moral e dos bons costumes. Pode ser que alguém vai achar isso aqui decotado, então tá decotado. Não vou botar decote, tá? Então, assim, ser o mais sóbria possível. Próximo, gente, conhecer o ambiente, tá? Formatos de prova. Só para repetir, com eu, Jéssica, opinião pessoal, com base nas provas que já existiram da VUNESP contratada. Vão ser banquinhas, ou seja, um examinador de registro público, um de direito público, um de direito privado. Você provavelmente vai ficar 10 minutos em um, vai bater um sinal, você vai para o outro, vai bater um sinal, você vai para o outro. Perguntas já vão vir prontas. Eles vão ler para você, você vai começar a responder, nem na sua cara eles vão olhar e vão começar a ticar se você está falando o que está ali no espelho. Depois eles lacram o envelope e só no final vai ter leitura de notas, tá? No final da prova, de todo mundo. Muitos dias de prova, provavelmente 2 semanas. Então, quem puder, vá uns 2 dias antes, assista, para conseguir entender essa lógica do ambiente. Quando estiver próximo da prova, ali faltando uns 30, 60 dias, treine com ruídos. Porque se seguir esse formato, gente, o barulho é ensurdecedor.
é gente falando o tempo todo em volta de você. Porque ainda que eles coloquem as bancas longe, é de 3 em 3, você vai ter gente respondendo o tempo todo. Então, você não pode distrair com um barulho externo, tá? Tentar manter concentrado. Próximo, treinar muito para a prova oral. E quais são as formas de treino que eu sugiro para vocês? A gravação de vídeo, pelo menos uma vez por semana. Treinar com colegas, de preferência ali um trio, para vocês irem trocando, porque se acostuma com a forma da pessoa te perguntar. Terceiro, algum curso com alguém profissional, por quê? Com alguém profissional ele vai te dar um feedback. Mas já vá para o curso quando você estiver um pouquinho mais seguro. Não chega muito inseguro, não, que pode piorar. Você começar a ver o problema maior do que ele é, tá? E o quarto, quando você já estiver bem, mais lá na frente, banca simulada. Então, esses 4, tá? Treinar sozinho, com gravação, treinar com colega, treinar em algum curso, pra você ter um retorno do que você está fazendo, e a banca simulada, que é o último estágio. Não adianta querer andar de bicicleta se você tem gatinhando ainda. Não arrume problemas que você já tem, tá? Vá devagarinho, vai evoluindo ao longo do tempo. Próximo, gente, administrar a emoção. Como eu acho que dá para administrar a emoção nessa fase, que acho a mais sensível na parte emocional. Desabafar com quem te entende. Não vai conversar com seu amigo que não estuda para concurso, porque ele vai achar que você está com drama à toa, tá? Desabafe com alguém que está ali, faz parte ali do seu grupo de estudo, que entende aquilo. Quem puder, arrume um profissional, tá? Um psicólogo. Forma de resposta, gente, método dedutivo e indutivo, que é que eu vou mandar um videozinho para vocês. Quando for uma pergunta muito objetiva, responda de forma objetiva e o que precisa e pronto. Quando é uma pergunta que tem como você explorar mais coisas, aí sim, você vai usar um método dedutivo. Fazer uma conceituação, ir floreando o tema, tá? Isso funciona quando você não sabe ou quando é uma questão mais teórica. E eu vou mandar um videozinho para vocês que é muito bom, para vocês treinarem esse tipo de resposta. E o último, que está aqui dentro desse, que é buscar as palavras-chave. Quanto mais palavras próximas do que está na lei você falar, maior vai ser sua nota. Ele quer uma pessoa técnica, o examinador. E ele vai começar a conferir se você está falando as palavras que estão lá no espelho dele. Quanto mais você bater espelho, maior a nota. Era só isso tudo, gente. Deu para clarear um pouquinho, para tirar um pouquinho do medo da oral, facilitar um pouquinho para vocês. Professora, bom dia, tudo bem? Bom dia! Não, só eu entrei uns 10 minutinhos atrasado. Esse treino individual que você falou é tipo eu pegando questões de provas orais e me gravar como se eu estivesse respondendo, seria isso? Eu pego Exatamente, tento exatamente, montar ali um conceito, natureza jurídica, e eu simulando exatamente. uma prova oral comigo mesmo, me gravando. Isso. Eu peguei, Por eu quê? peguei no finalzinho você falando e não, eu vou Isso. trazer uns minutinhos aqui. Não... Formas que eu gosto. Ou você coloca o próprio no computador mesmo, tá? Pelo webcam, ou o celular invertido. Por quê? Se ficar o celular como selfie, eu acho que você se distrai. Pelo menos eu, vou falar minha impressão, eu me distrai se eu ficar me vendo. Então, eu gosto de colocar a câmera traseira para eu não me ver. Eu aperto ali para gravar, vou lá, dou a volta, sento e começo. Já separo ali umas 20 questões. Respondo. Candidato, o que é enfiteuse? Excelência, enfiteuse é isso, isso e isso. Candidato, o que é isso? E vou respondendo, tá? Sempre de temas que você já estudou, Tá, porque você vai tirar essas falhazinhas. E a gente tem principalmente de postura, de vícios de linguagem, de mostrar o que você não sabe, de entregar, que tem hora que a gente entrega o que a gente não sabe. tá ótimo. Obrigado. Excelente dicas aí. Muito boa aula. Gostei. Ah, isso eu gravei, viu, gente? Eu vou colocar o vídeo. Que tinha alguns alunos que não iam poder acompanhar hoje, que tinham compromisso. Da VUNESP, eu tenho algumas, tá, Heloísa? Não prometo de entregar por agora, mas eu passo um pouquinho de questões para vocês. Eu tenho bastante questões, aí eu passo para vocês, tá?
gente poder começar já a treinar pelo celular, já tendo alguma coisa assim. No seu caso, Heloísa, você tem uma hora da verdade na mentoria. Na semana de revisão sempre tem uma hora da verdade e as questões diárias que eu coloco, né? Todo dia tem 10 questões de oral. Tudo que tá ali são de provas orais anteriores. Então, começa com elas, tá? Tudo que tá ali foi de prova que já caiu. Ah, tá. Algumas pessoas. Isso. É algumas, tá, Giovana? Nem sempre. Só para ver se a gente não tá com ponto eletrônico. Pode ir de coque, pode ir de rabo. Eu, como tenho muito costume de ficar de cabelo solto, e eu tenho muito cabelo, né? Pra vocês verem, muito comprido e muito cabelo, então meu cabelo é muito pesado. Eu não consigo muito ficar de rabo e coque, porque pesa muito. Então eu costumo prender só a frente. Geralmente eu vou para a prova só com a frente presa. Mas pode ir de coque, se você sente mais à vontade de coque, de rabo, não tem problema nenhum. Ah, então, obrigada, pessoal. Se tiver alguma dúvida, tá? Tô aberta aqui, pode falar. É um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho e quero muito que vocês vão muito bem lá e peguem a serventia de vocês, porque é um sonho, viu? É muito sofrida a caminhada, mas quando chega, gente, é tão gostoso que você pensa assim, nossa, valeu a pena. E vamos torcer, né, pra gente ter essa prova. Ah, alguém me perguntou de possíveis datas de prova oral de Alagoas, tá? Vamos ver como é que vai ser essa vista de prova, tá? Se realmente conseguir reverter essa vista de prova, recurso, acredito que vai demorar mais. Porque, pensa, se tiver essa vista de prova, vai ter muita gente recorrendo. E demora. Olha o tanto de tempo que eles demoraram para corrigir essa prova de segunda etapa. Para corrigir esse recurso, vão demorar quase que igual. Se realmente ter vista de prova e todo mundo recorrer, chuto eu, tá, gente? Chuto de mãe de Ná, porque não tem informação nenhuma. Outubro, porque é muita prova para corrigir. Agora, se eles levarem ferro e fogo, não conseguir ver essa prova direito, for só juntar documento, aí pode ser que seja agosto, tá? Mas menos que agosto, Mas tem psicotécnico ainda. tem presencial, psicotécnico, tem documento, é muita gente. Então, assim, de verdade, outubro, tá? Mas não vá pensando que outubro tá longe, que chega. Não treina, chega, viu, gente? Não deixa para treinar depois, não. Chega. Pernambuco, eu acho que sim, viu? Pernambuco tem tudo para sair. A Bahia, que tá um problema danado lá, tá? Para sair, só que lá, o que que tá tendo? Lá tá tendo reestruturação. Então, não acredito, viu, em edital da Bahia. Olha, dois editais que eu acho que estão batendo aí na porta. Paraíba, pode ser qualquer minuto. Acredito, eu tenho um aluno que é titular lá na Paraíba, ele está muito bem lá, vai ser a remoção dele. Pelo que a corregedoria ela está falando, no máximo julho já sai esse edital, tá? Então, quem tem interesse em concursos do Nordeste, eu focaria Paraíba. Mas Pernambuco também tem tudo para sair. Agora, Bahia, de verdade, Bahia é um caso muito sério lá. Enquanto não tiver reestruturação, não. Acho que até a Heloísa é do Pernambuco, não é, Heloísa? Pernambuco sai o edital esse ano, sim. Ele deve sair, eu acredito, mais uns 2 meses no máximo. É porque está havendo algumas situações de impugnações, porque houve a reestruturação das serventias e algumas serventias não estão. Saiu a lista dessas serventias vagas, a segunda publicação, e constou nessas serventias vagas as serventias que foram unificadas e não estão vagas. Então, eles estão republicando, fazendo realmente uma reavaliação dessas serventias, para poder sair uma outra publicação dessas serventias que estão efetivamente vagas, para depois sair a questão da contratação para o edital. Então, ali, julho, agosto, né, Heloísa? Porque, É, querendo ou não, é tudo lento, né, gente? Cartório tudo não tem. bem. É. Ó, Marina perguntou se eu tenho curso para oral. Por agora não tem vaga, Marina, porque essa turma que está da mentoria vai terminar agora com a prova de São Paulo, tá? Quando passar a prova de São Paulo, eu vou organizar e ver o que vai dar para fazer, tá? Aí quando eu souber alguma coisa, quem tiver interesse, eu aviso no grupo, crio um grupozinho e entro, porque provavelmente eu vou poder pegar pouquíssimas, porque tô com tudo para escolher cartório em Goiás, agora em junho. Então, eu vou ver se eu vou conseguir manter poucos, tá? Na mentoria, porque essa parte de transição é bem difícil.
Muito. É chato e eu não gosto de não dar atenção, tá? Então, assim, eu prefiro ficar com pouquinha gente, dar realmente atenção, conseguir atender bem as pessoas, do que ficar vendendo coisa que eu não vou conseguir dar atenção. E eu fico doidinha se eu não conseguir dar atenção, porque eu encho o saco desses mentorados, né, Heloísa? Heloísa tá de prova. E como? Cobro, mando mensagem, pergunto, Heloísa melhorou, tá boa agora? Por que É. que você não tá fazendo as coisas? Vamos estudar isso aqui. Ó, ela me viu Ai, até chorar, tá, gente? Eu me senti assim, realmente, diante, eu com 63 anos, uma menina dada para ser minha filha, e eu chorando. "Ah", ela, calma, não chora, vontade. vai passar. Eu fui acolhida, viu? Então, assim, todos eu sei um pouquinho da vida, eu dou muita atenção. Então, gente, eu não sei quantas vagas vão ficar, vou ser bem sério com você. A, Vou- a Heloísa falou que já Eu tá. Então, olha, vai só um instantinho. Estatuto do Idoso, eu tenho direito de preferência, tá na lei. e eu tenho agora, vai ter a prova de São Paulo, tá? E provavelmente sim, Ingrid. O que que eu falei? Eu vou ter essa escolha e vou ver como é que vai ser, tá? Porque eu não vou prometer com vocês uma coisa que depois eu não consigo cumprir. Eu vou escolher esse cartório, se Deus quiser. Orem por mim, viu, gente? É dia 14 de junho. Eu aviso no grupo, eu vou fazer aí, ó. Cerco de Jericó para a professora Jéssica. Vou pôr um vídeo aí, vou arrumar uns puxadores de texto para vocês ficarem rezando texto aí para mim. Aí na hora que eu escolher, gente, deu certo, troquei. Conto para vocês, que eu sei que vocês torcem muito. Graças a Deus, tá? E conto para vocês pertinho do dia. Mas é 14 de junho e depois tem a prova de julho, tá? Que a prova de julho é a prova de São Paulo. E tô com muitos alunos que estão lá, que tô torcendo muito por eles e que tem certeza que vai dar certo. Aí assim que sair esse tumulto, eu conto certinho como é que vai ser, tá? Pra eu não fazer compromisso com vocês, não conseguir cumprir. Então não tem essa coragem, não. Mas já saibam, tá? Né? De vendedora, não. Vão ser pouquíssimas vagas, porque quanto mais gente, mais atenção eu tenho que dar. Então eu tiro meu tempo. Então vão ser pouquíssimas. Então eu tenho que ver quem vai querer manter e ver se vai ainda ter mais vagas, tá? Aí provavelmente deve ser em agosto. Então, muito obrigada, viu, gente? Tenham um excelente domingo. E vou mandar para vocês, gente, as questões, tá? Do Pílulas. Puxa a orelha que tem ninguém aqui respondendo, tá? Me pediram para mandar questão, depois que eu comecei a mandar em PDF, o povo parou de responder. E tô vendo vocês aqui sem responder. Dá um trabalho juntar aquelas questões para vocês não estar respondendo. Vamos lá dar valor, viu, gente? Porque ajuda também questão de VOF. Aí a Ana Paula aí, ó, puxa a orelha deles, Ana Paula, conta para esse trabalho que dá para eles não estar respondendo. Vou puxar, porque dá um trabalho danado. Daqui a pouco E, eu vou botar tudo em dia, as questões. e a gente vê quem responde. A Larissa, por exemplo, sempre responde as questões do Pílulas também. Gente, Viu? Vamos botar aqui os ela tá com PDF. ela tá com as metas em dia? Beijo, gente. Bom Beijo. domingo. Bom domingo. Com Deus, gente.